CBN, Vida e Aposentadoria. 3h12. Hoje a gente fala sobre o auxílio-doença aqui no Vida e Aposentadoria. Esse benefício, que também é conhecido como benefício por incapacidade temporária, é um dos mais acionados pelos segurados do INSS. Só que um levantamento recente mostra que até 90% desses pedidos são negados após uma avaliação. Sobre isso a gente conversa agora com a Josiane Zanardi, ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Doutora Josiane, boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem e vocês? Muito obrigada mais uma vez, boa tarde. Nós que agradecemos. Bom, doutora, por que tantos auxílios-doenças são negados hoje? Como é que é feita essa avaliação pelo INSS? Na verdade, hoje a gente tem um sistema que a gente chama de ateste MED. Não está sendo realizado perícias no primeiro pedido de afastamento. Em regra, a pessoa envia o atestado médico e, se ele estiver em conformidade, o INSS usa essa palavra, conformidade. O que significa? Se ele estiver íntegro, se ele estiver com todas as informações necessárias de nome completo, se ele tiver a indicação do CID da doença, o prazo do afastamento necessário indicado pelo médico, o que é que está causando o impedimento dessa pessoa para trabalhar, a assinatura do médico, legível, com CRM, ele vai passar por uma avaliação da inteligência artificial. E se essa inteligência artificial, se esse robô entender que aquele resultado está conforme, ele vai conceder o benefício. Então, num primeiro momento, na verdade, o índice de aprovação dos pedidos de ateste MED, eles são altos. O que acontece é que quando é necessário o pedido de renovação, aí está sendo exigido a presença numa das agências do INSS para perícia presencial. E é nessa etapa que o índice de reprovação está em cerca de 90% do que é solicitado. Aí eu pergunto, doutora Josiane, é porque tem gente querendo fraudar, uma certa malandragem, ou uma certa também má vontade? Já começa, ao contrário, todo mundo é culpado perante o exame, podemos dizer assim. Muito, muito boa a sua pergunta, Marco. Infelizmente, a gente tem que considerar que existe, sim, uma parcela de pessoas que querem se aproveitar dessa utilização da inteligência artificial para se beneficiar. Então, existe, sim, requerimentos que não são conforme, né, que não podem ser prorrogados e por isso que os peritos acabam indeferindo. Obviamente que não é 100% dos casos. 90% de recusa, eu acredito que seja um índice muito elevado. Não é essa quantidade de pessoas que estaria, entre aspas, como você colocou, querendo levar uma vantagem. Eu acredito que a maioria, na verdade, solicita porque precisa. Então, eu acho que aí a gente tem dois fatores. Existe uma cultura dos peritos de desconfiar, porque existe esse problema no Brasil de, infelizmente, as pessoas quererem levar alguma vantagem. E nessa situação, o que acaba é que as pessoas que de fato precisam acabam sendo punidas com o indeferimento do benefício. Eu acho que é uma mistura dos dois elementos, infelizmente. Doutora, quando a gente fala da avaliação que é feita pelo ateste MED, é uma avaliação online, como você disse, feita pela inteligência artificial, justamente por isso. Existem falhas, né, nessa avaliação médica que é feita, porque pode ser que aconteça isso que a senhora citou, né, o documento não está como conforme, tem alguma lacuna, mas é possível também que esse sistema falhe? Sim, é possível, né? Ele vai fazer uma leitura baseada em parâmetros que são inseridos para que ele avalie. E ele pode falhar. Em tese, é mais fácil a gente dizer que quem está falhando mais é o perito, porque é uma avaliação subjetiva, do que o robô que está avaliando o documento conforme as regras que o INSS determina que ele faça essa avaliação. Porque os parâmetros do robô, eles são certos e determinados. Não é subjetivo.
E já o parâmetro na perícia, a gente sabe que a subjetividade, ela acarreta ali, às vezes, uma conclusão equivocada por capacidade de trabalho quando aquela pessoa, de fato, não tem condições para trabalhar. A gente já viu aqui, em alguns anos de jornalismo, doutora Josiane, a pessoa ter o benefício, o auxílio-doença negado, e aí mostra um atestado de um outro médico que, olha aqui, eu não posso trabalhar porque eu tenho isso aqui, tá diagnosticado, eu estou me medicando e tal, e o INSS passa. O beneficiário, né, do INSS, ele tem direito a uma segunda opinião ou não? Negou o auxílio-doença, ele vai ter que voltar ao trabalho ou fazer acordo com a empresa? Marco, deixa eu explicar uma coisa interessante que você falou, quando a pessoa tem um diagnóstico. É importante a gente deixar claro que a pessoa ser portadora de uma determinada doença ou ter sido diagnosticada com essa doença não dá o direito automático dela se afastar do trabalho. O afastamento do trabalho pelo INSS, ele é deferido, né, ele é concedido quando aquele cidadão está, de fato, incapacitado para a função que ele desempenha. Então, aquele diagnóstico, por um exemplo, uma pessoa que tem um problema no ombro, uma bursite, aquela bursite tem que incapacitar aquele trabalhador para a função que ele desempenha no dia a dia. Se aquele trabalhador desempenha, por um exemplo, uma função de porteiro e ele não exige movimentos repetitivos do ombro, dificilmente aquele porteiro vai conseguir se afastar por aquela bursite. Não obstante, ele tem um diagnóstico, um exame comprovando que ele tem a bursite. Mas a bursite não o incapacita para a atividade do dia a dia. Então, existe uma confusão nesse aspecto, que as pessoas acham que por ter um diagnóstico, ela automaticamente teria o direito. E não é assim que a lei determina. Eu esqueci sua segunda pergunta, Marco, repete. É exatamente isso, né? Se ela tem direito a uma segunda opinião, porque se é negado pelo INSS... Caso essa pessoa tenha o benefício negado, ela pode sim esperar mais 30 dias e solicitar de novo, porque o sistema ele bloqueia a solicitação com menos de 30 dias, ou ela pode entrar com recurso administrativo, que vai ser avaliado pelo Conselho de Recursos, mas também é bastante demorado, ou ela pode entrar com uma ação judicial no Juizado Especial Federal para pedir esse benefício para o juiz. Porém, a gente tem que avaliar várias questões aí para ingressar com o processo. Se de fato a doença incapacita para a atividade habitual, qual é o prazo, uma série de questões. Então, o ideal, se for recusado, é ele procurar um advogado para avaliar, seja um advogado particular ou um advogado da Defensoria Pública. Mas, tecnicamente, ele teria que continuar trabalhando enquanto não tivesse outro laudo. Ele tem que se apresentar à empresa, mesmo que o benefício seja negado, para não caracterizar abandono. O que a empresa deveria fazer? Determinar que ele passe com o médico do trabalho daquela empresa. Se o médico do trabalho dizer que ele realmente está incapacitado, ele tem um outro documento comprovando aquilo que ele já queria, que era o afastamento. Se o médico do trabalho disser, não, você vai voltar ao trabalho, aí ele vai avaliar se ele retorna ou se ele vai ingressar com recurso contra o INSS. O que ele não pode é não tomar nenhuma providência e nem ficar sem dar satisfação para a empresa, porque aí vai caracterizar abandono. Ô, doutora, só para ficar claro, então são duas situações, né? Para aquele trabalhador que vai ingressar com o pedido do auxílio-doença, aí essa avaliação ela é feita online, pelo ateste médico, né? Agora, quando a pessoa vai renovar esse auxílio, aí sim é obrigatória aquela perícia que é presencial, né? Exato. Excepcionalmente, algumas pessoas que fazem o requerimento pelo ateste médico, que é a avaliação online, podem ser convocadas para comparecer presencialmente já no primeiro pedido, a depender do que eles entenderem daquele relatório médico. Se ficar uma dúvida, vai ser determinado que ele marque uma perícia presencial, mas ele vai ser comunicado disso. Por isso que é importante os contatos no site do meu INSS estarem todos atualizados, que ele vai receber isso ou por SMS ou por e-mail.
Doutora, e é justamente nesse momento de renovação aí do auxílio, quando a pessoa vai para a perícia presencial ou não, né, é que são descobertas possíveis fraudes que são feitas, né, pelo ateste-med, por esse sistema que é todo informatizado, é isso? É uma das questões que eles mais pegam, sim, porque a avaliação pelo robô, ela leva em conta requisitos, né, como eu falei, estipulados, Sim. como a data, o médico que assina aquele atestado, o prazo, o CID. Se na perícia presencial ele não comprova aquela situação que ele descreveu no atestado, o benefício não vai ser concedido. E se de fato o perito entender que aquilo foi uma fraude, ele ainda pode sofrer as sanções administrativas e penais de algo que ele possa ter cometido e levado à concessão indevida daquilo que ele recebeu. Doutora Josiane, uma pergunta do meu quase xará, o Marcos. Ele diz o seguinte: ele tem um mandado de segurança com prazo de 90 dias. Ele quer saber se é úteis ou corridos. Corridos, né? Contra o mandado Normalmente de segurança. é corrido. Agora, esse prazo de 90 dias é para quê? Para ele ficar afastado? É um mandado. É difícil eu responder essa pergunta, Marco, porque está muito. Podem ser várias coisas. Mas se for que o juiz determinou ele ainda ficar mais 90 dias, é corrido. Porque é mandado de segurança, creio eu que ele tenha entrado com recurso contra a autorização aí, né? A negação do auxílio-doença, creio eu, né? Também não tenho a informação, mas geralmente os prazos eles são corridos, né? No INSS são corridos. Os prazos judiciais, eles são em dias úteis. Perfeito. Mas, se o juiz concedeu uma extensão de um benefício para ele, aí vai ser contado de forma corrida. Ok. Tá certo. Bom, agradeço então a doutora Josiane Zanardi, advogada e especialista em direito previdenciário, falando com a gente sobre o auxílio-doença. Doutora, muito obrigada, viu, pelas informações, aqui pela participação. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço para vocês e para todos os ouvintes. Até. Um abraço. Agora são 3h25. A gente faz escolhas todos os dias.